Sim. E eu queria começar com um assunto que não é fácil, ó. Eu já vou perguntar, porque as pessoas, eu acho que muita gente se perguntando onde está Deus quando acontece uma tragédia dessa. Claro, o pessoal no desespero, falando, pô, como Deus permite? Eu acho que é uma questão que várias vezes já abordaram você sobre isso, né? Já falaram sobre isso. Olha, Não deve ser uma resposta fácil também. Não é. Em primeiro lugar, qualquer resposta que a gente vai dar, a gente tem que evitar tripudiar do sofrimento alheio. Sim. A gente tem que respeitar, chorar. A Bíblia diz isso, que a gente tem que chorar com os que choram. E há motivo para lágrimas. Quando a gente vê os quadros de destruição, de sofrimento, de perda, não só de material, mas de vidas também, tudo que aconteceu, o coração da gente tem que ter essa reação de contrição, de tristeza e de empatia. Por outro lado, a gente não pode deixar esse sentimento, que é um sentimento correto, nos levar a deixar de perceber a realidade por detrás desse tipo de tragédia. A Bíblia nos diz que quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, permitiu que o mal entrasse no mundo, e com o mal, aquilo que lá está em Gênesis capítulo 3:15, que Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Maldita é a terra por tua causa. E Deus tinha avisado, no dia que você me desobedecer, a morte vai entrar. Então, a partir daquele momento, esse é o entendimento bíblico que nós trazemos para o assunto. Antes disso não havia morte e não havia sofrimento. Nada. Depois, a terra foi amaldiçoada e ela foi castigada por conta de Adão, que era o representante de Deus na terra. E todas essas catástrofes que a gente percebe, não só essa tragédia, mas outras que a gente vê no mundo inteiro, são os estertores de um mundo agonizante debaixo do juízo de Deus por conta do que aconteceu. A gente chama isso de castigos temporais. A gente pode pensar, mas Deus não tem misericórdia? Deus tem misericórdia, mas Deus, sendo justo, sendo reto, ele não pode deixar de cumprir o que ele disse. No dia que você pecar, você vai morrer e a maldição vai entrar na terra. Isso foi dito a Adão. E o que a gente vê é exatamente isso aí. São as dores de parto de um mundo que está prestes a produzir uma nova realidade com a vinda de Jesus, que, depois de ter feito o que ele fez na cruz pelos nossos pecados, ele virá para transformar esse mundo num mundo novo. Então, onde não vai ter nada disso. Então, ao mesmo tempo que a gente vê e fica triste com tudo isso... Tem uma revolta, não tem como não ter revolta também. Mas essa revolta, ela não pode ser contra Deus, porque não existe ninguém... Porque o pessoal diz assim, por que Deus permite tanta gente inocente sofrendo? A verdade é que não tem inocente diante de Deus. Não tem inocente. A raça humana toda é pecadora diante de Deus. Então, se Deus decidisse hoje exterminar numa catástrofe mundial a raça humana toda, ele estaria sendo justo. Ele não estaria sendo injusto, mas ele estaria sendo justo. A misericórdia dele é que impede que seja pior, Rogério, que seja pior do que isso aí. Então, são esses sentimentos que a gente precisa ter. E tem mais uma coisa que eu vou dizer depois de você falar, porque eu sei que você ia dizer a minha dúvida era isso, quando teve essa queda de Adão e Eva, se já estava programado a nossa remissão com o Cordeiro, que seria Jesus na cruz. Desde da queda já existia um plano de redenção ou não? Sim. Deus na eternidade planejou tudo o que acontece. Isso nós não temos como fugir. Eu sei que as pessoas não gostam de pensar nisso, porque a ideia de um Deus soberano, supremo, de quem todas as coisas dependem, levanta questões como a origem do mal, por que é que as pessoas sofrem e tudo mais. Só que esse Deus, ele é sábio, ele é justo, ele é bom, ele é generoso, ele é bondoso. Às vezes a gente não entende os caminhos dele, mas ele não pode ser acusado de injustiça. Lá na eternidade, ele planejou tudo o que existe, para que no final da história, a história está caminhando para um final, no final da história ele seja glorificado, o mal seja vencido definitivamente, o bem triunfe de uma vez por todas, de forma que o mal não possa retornar, e Deus tenha realizado o seu plano e o seu propósito. Isso aí a gente não tem a menor dúvida. Tragédias, não somente nacionais, mas individuais, elas acontecem como resultado desses castigos temporais que nos acometem, em contraste com, ainda tem mais, né? Os castigos eternos que vêm depois da morte. Entendi. Depois da morte. Então, isso são
penas temporais. Agora, eu preciso, se a gente tem um tempinho ainda para ficar nesse tópico, Sim. eu queria dizer uma coisa muito importante. Uma vez chegaram para Jesus e disseram, mestre, tinha uma torre aqui e ela caiu, a chamada Torre de Siloé. Sim. Ela caiu e matou um monte de galileus. O que é que o senhor disse sobre isso? E Jesus disse, vocês estão pensando que essa tragédia que matou não sei quantas pessoas, quer dizer que essas pessoas que foram atingidas pela tragédia são piores do que as outras? De forma nenhuma. Se vocês todos não se arrependerem, vocês serão condenados do mesmo jeito. Eu tenho ouvido, infelizmente, eu quando estava dirigindo para cá, eu vim escutando um vídeo que me mandaram de um pastor dizendo que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é porque o Rio Grande do Sul é o estado mais envolvido com feitiçaria, com terreno de umbanda, quimbanda, espiritismo. A proporção e é verdade, estatisticamente falando, a maior concentração do espiritismo, baixo espiritismo, é lá no Rio Grande do Sul. E o pastor dizendo que tudo isso que está acontecendo é juízo de Deus sobre o Rio Grande do Sul por conta disso. Então, eu acho isso eu acho cruel. Porque não é verdade, porque somos todos, diante de Deus, pecadores, Rogério. Todos nós, cada um de nós. Então, não podemos dizer, por um lado, que há inocentes, mas também nós não podemos dizer que essas tragédias são porque... É a mesma coisa de a Alemanha ser amaldiçoada para o resto dos tempos por causa do que aconteceu na Segunda Guerra, né? Não é assim que funciona, né? Não. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Por um lado, a gente tem que se compadecer, por outro, saber que Deus, ele não está sendo injusto, Deus... lembrar que nós somos uma raça debaixo da condenação de Deus por conta dos nossos pecados e não condenar os rio-grandenses e o pessoal lá do sul como sendo piores do que os outros, porque aquela tragédia aconteceu. E essa soberania de Deus quer dizer que o que acontece porque ele permite ou ele age para acontecer essas coisas? Não, ele acontece não é nem porque ele permite, acontece porque ele decretou. Ah, é? A Bíblia fala de Deus como se fosse um soberano Senhor que governa por decreto. Deus determina, na eternidade, ele determinou tudo o que haveria de acontecer. Como o próprio Jesus Cristo disse, não cai um passarinho no chão que não seja a vontade do meu Pai que está nos céus. De uma maneira que a gente não entende, Rogério, porque nós estamos falando aqui de um ser que é totalmente outro, ele é diferente de nós, ele é acima de nós, ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente, e nós somos criaturas, a gente não consegue, mas Deus, ele é de tal maneira que ele conseguiu, na eternidade, decretar tudo o que existe, sem que ele seja o autor do pecado e sem tirar a sua responsabilidade e a minha. Como é que ele faz isso? Eu não sei, porque a Bíblia não disse. Se ele é soberano e decide tudo, então eu não tenho livre-arbítrio total. A culpa não é minha, a culpa é sempre dele. Porque ele determinou que aquele cara fosse assassino, que esse fosse a vítima. Que aquele cara morresse atropelado e esse fosse o cara que atropela. Como que funciona isso? Pois é isso que as pessoas não entendem. E quando tentam resolver esse aparente paradoxo, parece um paradoxo. Eles acabam caindo em erros antigos. Tá. É uma discussão antiga. Antiga. Então, por exemplo, se você disser que Deus não é soberano e que para que o homem seja totalmente responsável, então isso significa que quem governa o mundo, quem governa as coisas, são as decisões humanas. E Deus, nesse caso, você não pode nem apelar para ele. Porque se você disser, Deus, por favor, me tira dessa doença que eu estou passando aqui, Deus vai dizer, te vira, é problema teu. Né? Eu não quero me meter nessas coisas. E eu posso orar para a cura. Pode orar para a cura, né? Mas Deus vai, se ele não é o Senhor absoluto de todas as coisas, ele não tem controle dos acontecimentos. Então ele não tem como mexer nos pauzinhos para você ficar curado. Então ele tem que ser soberano para poder responder orações, para poder escutar o sofrimento. Então, é isso que as pessoas não entendem. Primeiro, elas querem negar a soberania de Deus. Aí o resultado é que o Deus da Bíblia o Deus verdadeiro vira um deusinho que serve apenas para atender nossos desejos. Outra tentativa é anular a responsabilidade humana. Aí faz de Deus um déspota que não dá, que é injusto e uma série de outras coisas. E que a gente somos bonecos na mão dele, não é? A verdade, olha aqui, o que eu vou dizer é isso que o pessoal acha difícil entender.
A mesma Bíblia que fala que Deus na eternidade determinou tudo o que acontece é a mesma Bíblia que diz que eu sou responsável pelos meus atos. Pensa num trilho de trem. Tá. Imagina, pensa no trilho de trem. Você fica ali no trilho, você olha e os dois tracks, os dois trilhos, eles vão lado a lado, caminhando, mas eles não se tocam. Mas eles estão lado a lado. Precisa dos dois trilhos para que a locomotiva passe. Só lá no horizonte é que esses dois trilhos se encontram. Que é uma ilusão. Você vai ter a responsabilidade humana, é um trilho, soberania de Deus é outro trilho, e sobre isso corre a história. Você precisa dos dois trilhos. Eles não se tocam. Soberania e a responsabilidade humana. Eles não se tocam. Pelo menos não desse lado de cá. Caminham juntos. Paralelos. E um precisa do outro. Deixa eu te dar outra ilustração, que quem deu foi meu sogro. Ele diz assim, ó, você imagina uma rua bem larga, uma porta aberta, em cima da porta você tem aquele famoso convite de Jesus. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite que apela à minha decisão. Certo. Eu passo por ali, várias pessoas estão passando, umas olham, não se interessam, outras passam e dão uma olhadinha, cai fora. Aí de repente chega você e você olha assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, você diz, é para mim. Aí você voluntariamente, de livre e espontânea vontade, você entra. Quando você entra, você olha para a porta pelo lado de dentro. E em cima da porta, no umbral do lado de dentro, está escrito também a mesma palavra de Jesus. Só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Então, na hora de você tomar a decisão, é a sua decisão. Você é responsável, você toma. Depois que você tomou, você olha para trás e diz... Estava escrito que eu ia tomar essa decisão. Eu só tomei porque Deus me trouxe até aqui. Aí me confunde. Aí me confunde. Mas é exatamente isso que a Bíblia ensina. Não tem solução. Eu não sei explicar esse mistério para você. A gente tem convivido com esse mistério durante séculos. É a mesma coisa do mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só, mas três pessoas. Mesma coisa a natureza de Cristo. Cristo é Deus e Cristo é homem. Como é que pode ser isso numa única pessoa? São mistérios que a fé cristã professa, recebe, mas não entende. Não consegue alcançar, não tem jeito. Exatamente porque nós estamos, aquilo que eu disse, nós estamos lidando com um ser que é totalmente outro, é diferente de nós. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço, fui!